O João passou a utilizar o sensor com 8 anos e 6 meses, né, quando ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Logo na primeira consulta com o endocrinologista, quando ela diagnosticou que ele estava com diabetes, ainda não sabíamos o tipo, mas ela já nos apresentou o quanto o sensor ele é uma ferramenta preciosa no tratamento e no controle do diabetes. Então, nesses 2 anos e meio de diagnóstico, o Miguel usa ininterruptamente o sensor, né? Antes ele usava o sensor tipo 1, que ele tinha duração de 14 dias, né? Então significa que o portador de diabetes normalmente ele vai usar 2 sensores por mês, né? E esse sensor, o que ele vem trazer na rotina do diabético? Ele vem te fazer conhecer o impacto de cada alimento, né? Tu vais poder ter esse controle, esse conhecimento que vai te facilitar nas dosagens certas das insulinas, né? Porque não basta simplesmente você saber a quantidade que cada alimento tem de carboidrato, porque ele não vai ter sempre o mesmo impacto. Hoje você pode comer um pãozinho careca e você vai aplicar uma quantidade de insulina, ela vai corresponder, né? Mas amanhã você come aquele mesmo careca e ele vai te dar um outro impacto. E então você passa a conhecer esses impactos através do controle constante do sensor, que a cada 5 minutos ele vai atualizando como está a glicemia no teu organismo. Isso te faz, te possibilita esse controle mais assertivo no tratamento de diabetes. A rotina do diabetes muda tudo, né? E o sensor, ele vai dar para o diabético a possibilidade de não se fechar para os alimentos, né? Como você passa a conhecer os impactos do alimento através dessa verificação constante, você pode se permitir, até porque no sensor ele vai te indicar sempre quando a tua glicemia ela está subindo, se ela está estável ou se ela está em queda. Então no dia a dia do João Miguel, o sensor é um facilitador. Por exemplo, o Miguel está na escola e nós pais nós temos o controle de como está a glicemia dele no colégio, porque do mesmo jeito que chega para o celular dele, chega no meu, chega no do meu esposo. Então a gente tem esse controle. Se porventura ele não está podendo visualizar, porque agora tem o problema de não poder usar o celular na sala de aula. Apesar que eu já conversei com a coordenação e ele tem a liberdade de usar, mas ele não se sente confortável, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo sabe o que é o aparelhinho no braço dele. Então, mas quando o celular está próximo dele, ele consegue captar ainda assim as informações do sensor e chega pra gente. Então, às vezes, ela está subindo e aí eu ligo para a coordenação da escola, falo com ela, digo que é para chamar ele para ele fazer a correção. Então, isso nos traz mais tranquilidade, né? Antes, logo no início do diagnóstico, quando também nós não entendíamos tudo, foi um dos maiores medos da gente. Como é que ele vai ficar longe da gente, né? Como é que a gente vai ter esse controle? E aí o sensor veio e ele traz essa possibilidade, principalmente para crianças e jovens, né? Para que os pais se sintam tranquilos. Então, assim, o sensor, ele não é um luxo para quem tem diabetes, ele é essencial para o tratamento, ele é essencial para o controle do tratamento, né? Para que não só você tenha aquela possibilidade de entender o teu organismo com relação ao alimento, né? Mas ele também dá segurança, no caso das crianças que ainda não têm essa autonomia, né? De que elas possam viver normalmente com diabetes,
né, tendo esse controle em conjunto com os seus pais, né, que a gente vai conversando com ele, filho, tá assim, faça isso, faça a correção dessa forma. Então, o sensor para a gente é uma ferramenta-chave no tratamento do João Miguel. E nos cuidados diários, ele está também com o seu papel fundamental, né, que é o que possibilita saber que se ele está apto para começar a natação, se durante a natação eles às vezes sentir alguma coisa, ele vai se certificar se realmente tem a ver com a glicemia, porque eu estou ali só monitorando, estou vendo as informações chegarem, né? Um dos medos maiores dos pais e mães pâncreas, que são chamados os pais de quem tem diabetes tipo 1, é a parte noturna, quando a criança dorme, onde pode haver uma hipoglicemia que vai levar essa criança às vezes até a óbito, se não for percebida. E o sensor, ele tem a questão dos alarmes, né, avisando quando tem a hiper ou a hipo. Então, quando está em queda, ele começa a sinalizar, então os pais vão até lá, fazem o que é necessário. Então, o sensor, ele está em tudo que tem a ver com a qualidade de vida de quem tem diabetes. Então, ele é verdadeiramente uma ferramenta importantíssima. E para quem não tem diabetes também, quer saber com relação ao impacto, por exemplo, nós que não temos o diagnóstico de diabetes, isso não nos impossibilita de utilizar, até mesmo para a gente conhecer o impacto, né, dos alimentos, como qual é aqueles que dão o maior pico glicêmico, né, para que você também passe a evitar, porque assim você passa a saber o que te impacta mais e menos, e você aí pode fazer um controle alimentar muito melhor. Então o sensor, ele não serve somente para quem tem diabetes, mas para quem também quer conhecer melhor como os alimentos se comportam dentro do seu organismo e o que você pode, ainda mais se você for um pré-diabético, você pode aí começar realmente a ter mais cautela em consumir e consumir de forma consciente, sem excessos. Então, o sensor é importantíssimo para realmente nós conhecermos bem melhor o que consumimos. Então, os cuidados essenciais para o diabetes estão muito relacionados à alimentação, à atividade física, ao cuidado emocional, né? No caso do João Miguel, a gente já preocupado com a questão do diagnóstico, né? O que traz para ele, que como de certo você tem que ter essa consciência, não só porque você tem diabetes, mas você como pessoa, a gente tem que buscar ter uma alimentação mais saudável, nós precisamos de atividade física. Então, o João Miguel, a gente se preocupa também com o emocional dele, já que ele tem esse diagnóstico. Então, ele também precisa do cuidado psicológico. Então, ele faz acompanhamento com a psicóloga, que dentro do contexto do diabetes também é essencial, até para que você não veja aquilo ali como um peso, né? Não vê aquilo, você se achar uma pessoa doente porque tem esse tipo de diagnóstico, não. Ela não é o que você é, ela faz parte de você. Então, a questão de você ter o uso do sensor, né, é essencial para o dia a dia do Miguel, como falei anteriormente, para que a gente tenha esse controle, para que ele amanhã não venha ter nenhuma complicação que o diabetes pode trazer para a vida dele. Então a gente conversa muito com ele sobre a doença, ele tem total conhecimento do que ela pode trazer, o que ele pode buscar para ele trazer essa qualidade de vida. Então a gente busca ter todos esses cuidados em todos os aspectos do Miguel, né, filho? E o Miguel, assim, ele é uma criança, mas ele come somente o que realmente a gente diz para ele, não, meu filho, dá, né? Então ele é bem consciente com relação aos cuidados que ele deve ter com ele para que ele cresça saudavelmente,
para que o diabetes jamais traga algo negativo para a vida dele.